Chegamos no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, uma lição onde nós estamos aprendendo sobre o tema geral, o Filho do Homem, um pouco menor do que os anjos. Nesse quarto tópico, vamos considerar o aspecto acerca de Cristo, um participante de carne e sangue. Irmão Dorval, como a natureza de... Aliás, refazendo a pergunta, né? Que natureza Cristo assumiu assim que encarnou? E por que isso foi necessário? Olha, a questão objetiva aqui. Jesus assumiu a natureza humana de carne e sangue e tornou-se 100% humano como nós somos humanos. Certo? Essa é uma parte da pergunta. Resposta. Segunda parte. Por que isso foi necessário? Porque sem isso ele jamais poderia ter sido um homem perfeito, como Adão havia sido antes do pecado, e ele não poderia ter resgatado a humanidade. Essa é a parte objetiva da resposta. Mas vejam só, essa lição está maravilhosa porque parece que uma peça vai se encaixando na outra como um quebra-cabeças, né? Então aqui nós vamos explanar melhor aquela ideia do irmão, né? Que ele se tornou irmão, se tornou ser humano como nós. Então, que natureza Cristo assumiu? A natureza humana. Vejam, isso é muito interessante. Ele veio para provar que Adão podia não ter pecado. Mas havia agora uma diferença entre ele e Adão. Qual era a diferença? Biológica. Era um abismo de diferença, porque ele estava em desvantagem em relação a Adão. Ele precisava provar que Adão não precisava ter pecado, mas havia uma desvantagem muito grande. Ele herdou 4.000 anos de degeneração biológica, então agora ele já não tinha a visão que Adão tinha, né? A altura, o vigor físico. Ele não tinha nada desses atributos biológicos que Adão possuía, que Adão um dia teve. Ele era como um judeu comum da época em que viveu neste mundo. Exatamente. Então isso foi necessário para que ele entrasse na mesma circunstância humana, certo? E pudesse provar duas coisas importantes. Primeiro, Adão não precisava ter caído. Segundo, vocês que estão tão distantes de Adão também não precisam se perder. Porque com os mecanismos e ferramentas que eu, na situação de vocês, estou usando para vencer, são os mesmos mecanismos e ferramentas que vocês poderão usar para escapar dessa perdição. Olhem para mim, aprendam comigo o que eu fizer para vocês também pegarem usar uma expressão mais popular, o pulo do gato. Né? Eu tenho aqui para dar para vocês essa receita e é só vocês me imitarem, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito bem, então nós temos aí Cristo encarnado, recebendo esta carga desfavorecendo a ele, né, em comparação a Adão. E daí considerando toda a história, como foi a vida de Cristo, de perfeição, realmente mostrando por A mais B, né, de que era possível a Adão de fato ter permanecido fiel. E também esse segundo aspecto muito importante mencionado pelo irmão Dorval, mostrando para nós que vivemos já nesse período de milhares de anos de degeneração, que existe possibilidade de resgate, ainda que nos sintamos fracos, falhos, cheios de problemas, de situações adversas, combatendo contra a nossa vontade de alcançar o céu, mas se fizermos uma escolha acertada, assim como Cristo alcançou vitória, nós também seremos vitoriosos nele. Sim, irmão Dorval. Eu vou fazer uma comparação bem tosca aqui, espero que seja suficiente. Vamos falar de Fórmula 1, por exemplo. Vamos dizer que uma das empresas lá de Fórmula 1, a McLaren, que é bem conhecida, aí ele tem considerado o piloto ideal, o melhor piloto. E aí vai acontecer o grid de largada. Então, eles primeiro fazem uma volta lá para ver os tempos que a pessoa vai fazer. Então, de acordo com isso, vai ficar no ranking de partida ali, um em primeiro, melhor tempo, segundo, vai indo assim. Bom, esse piloto ficou em primeiro lugar. Aí ele arrancou
mas chegou na corrida em último. Perdeu a corrida, certo? Adão, no caso. Agora, não, a McLaren não, nós vamos ter que mandar um que na mesma situação desse aí para poder conquistar a vitória que aquele lá perdeu. Mas em vez de agora Jesus sair na primeira posição, ele saiu na última. E agora ele tinha que, durante a corrida, ultrapassar todos para chegar em primeiro, para provar que o primeiro corredor tinha condições de vencer. Essa mais ou menos, não sei se ficou claro aí. Ficou sim, porque dá para ver a desvantagem que Jesus tinha em relação a Adão. Ao original, o homem original. Exatamente. Porque ele já veio nesse aspecto, né, de 4.000 anos de degeneração aí da raça humana. Agora, precisamos tomar um cuidado, porque existe um outro aspecto que vamos considerar agora na próxima pergunta. E é um cuidado muito grande para nós não misturarmos algumas coisas essenciais aqui quando nós falamos sobre essa degeneração de 4.000 anos. Embora Cristo tenha assumido nossa natureza caída, o que devemos entender sobre sua vida humana? Essa pergunta é fantástica. Deus foi muito misericordioso em tê-la colocado aqui, inspirado o autor para encaixar aqui essa pergunta. Por quê? Então vamos lá. O que devemos entender sobre a vida humana de Jesus? Ele não tinha tendências para o pecado. Essa era a diferença radical entre ele e nós. Então, no aspecto moral, Jesus não trazia consigo a degeneração causada pelo pecado, que submeteu o ser humano desde o seu nascimento ao pecado, né? À transgressão, exato, a uma tendência a fazer o que é errado, a fazer o mal. Exatamente. Então, nesse aspecto, Jesus não tinha. Nesse aspecto era não diferente. Não tinha. Então, o que acontece? A vida humana de Cristo era biologicamente idêntica à nossa. Em muitos aspectos. Ele tinha medo, podia ficar nervoso, assim, ansioso, estava suscetível a muitas coisas que nós temos aqui. Mas existem correntes de pensamento que tentam contradizer essa verdade, que ele nasceu idêntico a nós mesmo nas tendências pecaminosas. Mas por que nós não cremos que isso seja verdade? Pelo seguinte, pelo fato da concepção e do nascimento. Já mostra que havia uma diferença radical. Se Jesus fosse idêntico a nós em todos os pontos, o céu deveria ter providenciado uma maneira de que ele nascesse também de semente masculina. Mas ele só tinha um gameta feminino, que era o óvulo. E esse óvulo foi fecundado não por um homem. Humano, né? Um outro humano, obrigado. Um humano do gênero masculino, mas foi fecundado pela própria divindade. Nesse sentido, isso estabeleceu uma diferença radical. Parece que não é muita, mas é uma diferença radical. Então, em que sentido isso tornava Cristo diferente de nós? Primeiro, se ele tivesse nascido com tendências para o pecado, vocês já devem ter lido no livro Desejar Todas as Nações, tem um capítulo lá chamado, acho que é a Visita Pascual, se eu não me engano. Quando Jesus, aos 12 anos, foi pela primeira vez, acho que é na festa na Páscoa, na festa dos tabernáculos, aquela questão toda lá. E lá foi que ele descobriu a missão da sua vida. Está claro lá no livro, né? Quem já leu pode perceber isso aí. Se ele só descobriu aos 12 anos, que poder o guardaria de pecar até os 12 anos se ele já tivesse tendências para o pecado? E basta nós refletirmos na nossa própria vida, né? Que até os 12 anos, como qualquer criança, fizemos muitas coisas que são tidas como pecado. Desobedecer o pai e a mãe. Mesmo o filho considerado obediente, em algum momento ele é desobediente, quebrando o 5º mandamento. Ou contra alguma autoridade, ou fazendo alguma travessura, enfim. Criança faz travessura. Atende, né, aos impulsos do pecado que está em si. E dentro desse aspecto é importante, porque até os 12 anos, quando então Cristo, para ele ficar claro a sua missão de vida, se ele tivesse essas inclinações para o mal como nós temos, então até esse tempo, algumas vezes ele teria cometido algum pecado, maculando
a si, né? E ele não poderia ter dito posteriormente aquela afirmação que ele disse, que o diabo nada tinha nele. Exatamente. Então, o que ocorre é que muitas pessoas não sabem disso, mas a inclinação para o pecado, o pendor para o pecado, já é um pecado. Claro que o Espírito de Profecia faz diferença. Tem um capítulo até, acho que é no Testemunhos para a Igreja, num dos volumes, que diz que a tentação não é desculpa para o pecado. Mas ali ela não está qualificando que tipo de pecado é esse. Existem dois tipos. O voluntário, que é eu saber que aquilo é errado e mesmo assim realizar. Mas existe o involuntário, certo? Ou seja, eu estou em plena consciência neste momento, um exemplo, eu estou em plena consciência neste momento que eu não estou pecando agora, certo? Mas eu estou, mesmo a minha consciência estando limpa diante de Deus, devido à degeneração infinita da minha natureza, certo? E já está aí. Cristo não tinha isso. Ele era um modelo perfeito, era um ser humano perfeito. Inclusive, as tentações de Jesus foram muito piores que as nossas. E no outro sentido, em relação às nossas. A maldade que ele via nos seres humanos, a maneira das pessoas se portar, até das próprias crianças, com malignidade umas com as outras, em que sentido? Não vou te emprestar o brinquedo, ou dar um cascudo lá na outra porque fez alguma coisa que não gostou. Então, tenho certeza que desde o berço até a sepultura, da maneira que ele observava a vida humana, agora em olhos humanos, na carne humana, deveria ser uma tentação contínua para ele, um horror contínuo estar em contato com o lado degenerado da natureza humana. Isso por si já era uma tentação, que para nós é o dia a dia, né? Não afeta. E que precisa ser transformado pela graça de Deus, né? Exato. Que precisa toda essa forma de pensar, toda essa forma de agir e de reagir em face do que nos acontece no entorno, nós precisamos ser transformados, porque nós reagimos de uma forma já marcada pelo pecado. Sim. Nós vemos duas pessoas discutindo, geralmente mentalmente já tomamos partido por uma delas, sem saber da situação, ou por afinidade contexto, né? E tal. E não importa, e já começamos a aborrecer o outro lado, já pensar, se eu tivesse ali, ou se tivesse oportunidade, ou em outro contexto, eu entraria ali e tal, enfim. Assim reagimos, né? Mas não era a forma de Jesus reagir quando percebia, quando ele via, ou quando, às vezes, numa situação onde vê algo que atrai o olhar, um objeto de valor, o coração humano já pensa, nossa, e se fosse meu, né? Nossa, se eu ganhasse esse dinheiro que está ali naquele prêmio, já começa a sonhar. E geralmente dentro de um contexto do orgulho, da vaidade, etc. Porque o coração humano, marcado pelo pecado, tem esses traços. Jesus não via as coisas dessa forma, né? Sua visão era diferente. Sim, irmão Durval. Tem um texto do Espírito de Profecia que afirma que o próprio Satanás encabeçou as tentações de Jesus. Ele não quis confiar isso para os seus súditos, ele mesmo quis fazer. Caídos, né? Por quê? Aí está a questão, por causa da natureza humana de Jesus, que era diferente da dos outros homens no aspecto moral. Então, o tipo de tentação que Satanás criou para Jesus era como um jogo de xadrez. Se Jesus não tinha pendor para o mal, ele tinha que, de alguma maneira, confundir os sentidos limitados dessa natureza humana de Jesus para levá-lo a pecar, achando que estava fazendo certo. Né? Era essa questão que ele sempre tentava borrar para Jesus, impedindo... Oi? E isso fica muito claro no deserto da tentação, Exatamente. Através daquelas 3 tentações. Porque se Lúcifer, o ex-Lúcifer, né, se ele conseguisse fazer Jesus desistir, porque essa era a pressão sempre para ele desistir, ou entregar... Não vale a pena, Não vale a pena, certo? Era suficiente, não precisava Jesus ter cometido os erros grosseiros que nós cometemos, não precisava disso. Adão, por exemplo, mas se Jesus não tinha, algumas pessoas afirmam, né, se Jesus não tinha tendência para o pecado, ele não podia ser tentado, não parece lógico? E Adão tinha tendência para o pecado? Não tinha. E não pecou? Eva não
tinha tendência para o pecado? Não tinha. E pecou. Então, isso não é uma barreira para levar alguém ao pecado. Era um jogo de xadrez. Para nós, ele já nos tem na palma da mão, né? É só apertar certos botões, pá. Muito simples. E aí nós já estamos fazendo o que ele quer que nós façamos. Só que Jesus não tinha esses botões. Era liso. Cadê? Não tem. Entendeu? Eu preciso criar algum... Era um jogo de xadrez para encurralar daqui e dali, para fazer com que Jesus tomasse uma atitude ou tomasse uma decisão achando que estava fazendo certo. Veja essas pedras, sabendo que Jesus estava com fome. Né? Porque se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Seria tentação para vocês, Luzirley, se você estivesse no deserto? Depois de tanto tempo sem comer, né? Não seria tentação. Você consegue transformar em pão? Sim. Ok. A tentação seria no sentido, nossa, quero comida, né? Sim. Mas aí, se transformar, não, porque eu vou comer pedra. Então, ele pegou exatamente no ponto que Jesus podia fazer se o quisesse. Aí ele estaria virtualmente, praticamente desistindo do plano da redenção se ele transformasse aquelas pedras em pães para poder se beneficiar do poder dele. Vejam, era outro tipo de tentação, era outra escala. Inclusive, esse aspecto que tu mencionou, a tentação de fazer uso da sua divindade para benefício próprio foi algo grande e foi onde pesou, né, a tentação de Satanás sobre ele. Porque diversas situações, através de privações, através de, como essa do mantimento, e o mantimento gera no humano de Cristo a fome, o desejo ali de ter o mantimento. Que em si não é uma tentação, é uma reação orgânica. Exatamente, é uma reação orgânica e ele tem ali o desejo intenso. E onde entra a tentação de Cristo? Eu tenho o poder para transformar isso em... Mas, como tu já bem apresentou, se ele fizesse isso, ele estaria quebrando todo esse aspecto de perfeição, de ligação dele, do sacrifício que deveria ser realizado. Então, Cristo se priva desse uso e em nenhum momento, durante seu ministério, ele fez uso da sua divindade para benefício próprio, né? Para favorecê-lo em alguma situação. Ele não fez uso da divindade para isso. Exatamente vencendo essa tentação, né? Às vezes, quando nós lemos nas Escrituras aquelas 3 tentações ali no deserto, talvez numa leitura rápida, muitos pensam, Jesus só foi tentado aquelas vezes, né? Venceu aquelas 3 vezes ali, depois foi tudo... Tinha aqueles líderes, fariseus, escribas ali que ficavam pegando o pé dele, mas isso daí era contornável. Não. A palavra de Deus não escreve, não deixa registrado tudo que Cristo padeceu, de fato, para conquistar a vitória por nós. A certeza que temos é que tentações inimagináveis foram apresentadas por Satanás, mas Jesus foi vitorioso sobre todas elas. E essa é a garantia que nós temos de que Ele é o nosso Salvador e de que é o nosso Redentor.